Fonte didática e metodológica para a ecologia e o meio ambiental da região Nordeste. FEMEA, ano 1992. Temos maioridade e estudamos a ciência da natureza como prioridade. Vídeo 3737. Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou e a ribação de sede bateu asa e voou. A gente caminha nesse chão seco, esturricado, onde já existiu água armazenada. E está aqui a rachadura do terreno, desse solo de argila, por conta de que existiu água e agora está totalmente seco, duro feito pedra, que nem diz a música. Formigueiro morto. Essas plantas todas secas, totalmente secas, mortas, só celulose. E nessa situação não tem nenhuma contribuição para o clima. Planta morta, seca, só atrai fogo. E o fogo é um agente de destruição incompatível com a vida, de tal forma que o fogo e a vida não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. E essas plantas estão secas naturalmente, porque são plantas de pequeno ciclo de vida. E mesmo se estivesse chovendo, só contribuiria para apodrecer a celulose seca com a presença da água. E essas plantas, elas, além de ter um período de vida muito curto, de no máximo 6 meses, surge todos os anos com as primeiras chuvas nessa área do Nordeste. Quando elas secaram, já tinham lançado no chão milhões e milhões de sementes dessas espécies que ficam enterradas no chão, no solo, de modo que quando o solo umedece por conta da presença da chuva, as sementes germinam extraordinariamente, surgindo plantas novas, verdes, vivas. E dessa forma também, assim, seca, morta, a planta não contribui para a vida, porque não serve de alimento para ninguém, para nenhum ser vivo do reino animal. E a gente caminha mais um pouco e encontra aqui na frente árvores da espécie algaroba, enfolhadas, verdes, porque suas raízes compridas, com até 10 metros de comprimento, consegue atingir água, alguns chão úmido onde suas raízes estão chegando. E aí faz a coleta de água e se mantém ativa, viva. Mas, por outro lado, essas plantas são leguminosas. O que significa leguminosas? A gente sabe que elas são leguminosas porque tem vagens condicionando seus elementos de reprodução, a semente. Toda planta que tem vagens
são leguminosas. E uma das características da leguminosa é coletar o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas. E com qualquer chuvinha de 4 ou 5 milímetros, como aconteceu aqui, desde que se encerrou as chuvas de 2024 em junho, então a partir do mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, vez por outra aparecia uma chuvinha aqui de 5 milímetros. E a chuva, mesmo em baixa intensidade, é capaz de rebocar, a água rebocar o nitrogênio do ar para a litosfera onde estão as plantas. No caso, as leguminosas vão se beneficiar satisfatoriamente, porque elas têm nas raízes das leguminosas uma bactéria, espécies de bactérias nitrificadoras que se alimentam também do nitrogênio do ar. E elas têm a capacidade de fazer com que esse nitrogênio passem pelas folhas, do caso aqui da árvore, vem pelos galhos, vai ao caule e chegam às raízes no processo metabólico de circulação da seiva da planta. Então, um processo natural que obedece a leis da natureza. E aí nós vimos por que a planta, essa árvore está verde e por que essas plantas de menor porte estão secas. Citamos então vários fatores que concorrem, inclusive para o cactus cardeiro, que está morrendo porque está sendo cortado frequentemente para alimentar o gado na seca. Mas por ser um cacto, durante as chuvas ele armazena muita água no corpo. E mesmo já com 8 meses de verão sem chuvas, ainda permanece verde, embora já amarelando. E a gente vê também poucos insetos, como maribondo, formigas, porque quando a planta seca, nessa proporção, a formiga não tem folhas verdes para coletar e levar, por exemplo, para as câmeras dos formigueiros, sua casa, onde essas folhas irão fermentar, criando fungos, que é o alimento básico das formigas. Nós estamos também aí vendo o juazeiro, que embora não seja uma leguminosa, é uma árvore de grande porte, que tem grandes raízes muito compridas, que certamente chega a uma posição enfiada no chão, no solo, que alcança alguma umidade que é proveniente das chuvas que se precipitaram nesse lugar. Todo ano nós temos chuva aqui, no mínimo 300 milímetros, são 300 litros por metro quadrado. E grande parte dessa água se infiltra no chão e pode chegar infiltrando-se drenada até uma posição em que é bastante impermeável o terreno e a água não consegue ir mais à frente, se aprofundar. No caso, os lajedos. A gente sabe que nós estamos pisando aqui no solo, depois vem o subsolo muito fino e depois do subsolo vem a rocha matriz,
que são os lajeiros que às vezes são emergentes, surgem, como é o caso daqui. Estamos vendo aqui a rocha matriz. A própria geologia da Terra mostra que existe essas 3 camadas na crosta terrestre. Solo, que é a superfície mais exposta, que nem sempre existe por conta da degradação do terreno, pela ação do homem ou da natureza. Depois vai o subsolo e mais abaixo a rocha matriz. Então nós, nesse pequeno vídeo que nós estamos fazendo aqui de educação ambiental, nós fizemos uma explanação geral por que as plantas secam e por que as plantas morrem. Umas naturalmente por ter vida curta e outras porque não recebem água. Não existe solo úmido para ela coletar a água, porque a planta precisa de água todos os dias. E não pode depender só das chuvas. É por isso que existem lugares da Terra onde não existe praticamente plantas, vida, porque não tem chuva. E se não tem chuva, não tem água subterrânea nos lençóis, não tem água nos reservatórios, não tem rios de água corrente. É uma lei da física. Só que essa lei está sendo alterada por conta da ação do homem. Que tudo que o homem faz é buscando apenas seu bem-estar, ignorando que ele não vive sozinho na Terra. E aí os outros seres vivos vão morrendo por conta dessa degradação. Mas isso aí certamente a própria natureza vai ensinar o homem a conhecer as leis da natureza, mas antes ele terá que saber quem é, de onde veio e para onde vai. Porque o homem é a única vida inteligente na Terra. É o único ser que pode ter inteligência na Terra. De fato, nós somos racionais. E aí a gente chega aqui no lixo do homem e será que somos racionais? Isso aqui vai trazer tanto desastre, tantos danos aos elementos da natureza que é incalculável para se dissertar num pequeno vídeo, mas nós já estamos fazendo o vídeo número 3737.